Para analisar os temas do dia e da semana nos mercados está, como sempre, em estúdio Jorge Guimarães. Jorge, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela tua presença neste fecho de contas. Começando pelo encontro de ontem do BCE e por aquilo que se ficou a saber que alguns governadores estavam até a favor de uma redução da taxa diretora para os países do euro, mas Mário Draghi para já preferiu manter. Isto quer dizer, é uma forma de os mercados anteciparem que no início de 2013 podemos ter uma descida? Boa tarde. Parece-me claro, e a expectativa do mercado é clara neste momento, que devemos ter uma descida no início de 2013, tanto da taxa de referência, que está neste momento em 75 pontos base, como da taxa de depósitos, que iria para valores negativos e que seria um sinal bastante forte para o setor bancário de que deveria começar a aumentar a circulação da moeda. É uma forma de dissuadir os bancos de ter tanto dinheiro depositado junto do Banco Central. Até porque, tendo por base aquilo que Draghi disse e aquilo que disse ontem foi haverá um corte nas taxas se as economias, ou se a economia do euro no seu todo não a recuperar. Ora, olhando para aquelas que são as previsões, não haverá recuperação e por isso acaba por ser quase uma garantia, como disseste. É curioso que o BCE cortou o seu guidance de crescimento do PIB para o ano que vem para baixo, para valores negativos, quando o consenso de mercado, embora a maioria tenha sido revisto recentemente e provavelmente já está negativo, ainda assim o BCE está um pouco mais negativo do que seria um consenso de mercado, não é? Tipicamente estas entidades internacionais são mais conservadoras e têm alguma relutância em fazer cortes significativos nas suas previsões. O que é facto é que o BCE cortou, e neste âmbito e com as previsões de inflação que faz, de 1,6% e 1,3% para 2013 e 2014, respectivamente, parece-me que estão abertas as condições para cortar as suas taxas de juros. Se tivesses que fazer ou que antecipar a altura para este corte, poderá ser logo em janeiro ou parece que o BCE vai querer ver confirmadas essas projeções, essas previsões e perceber o comportamento da economia do euro? É difícil de antecipar, diria que até pode gerir a situação, pode cortar primeiro só a taxa de depósitos e só depois cortar a taxa de juros de referência. Que verdade seja dita, 75 pontos base ou 50 pontos base não é isso que faz grande diferença na economia real. É mais um sinal para os mercados e para o setor financeiro que outra coisa qualquer. Não é por 25 pontos base, que ainda por cima não estão a ser transmitidos à economia real nas economias que precisam de facto de estímulo monetário, que são as economias periféricas. Já aqui falaste que o BCE também reviu em baixa as previsões para o crescimento económico da zona euro no próximo ano. Houve aqui alguma surpresa nesta revisão em baixa, olhando individualmente para cada uma destas economias que constituem o euro? A sucessão de dados que tivemos nos últimos meses na Europa indiciava que o BCE iria reduzir as suas estimativas de crescimento. Quer dizer, não é por acaso que o consenso de crescimento para o ano que vem, como eu estava a dizer, já é marginalmente negativo, talvez. Portanto, o BCE foi atrás daquilo que o mercado fez. Olhando para os Estados Unidos e para os dados que foram conhecidos já ao início da tarde de hoje, ficaste surpreendido com a queda da taxa de desemprego para 7,7%? Não, a queda da taxa de desemprego não é exatamente igual aos dados mais recentes. Por exemplo, tivemos um ISM que foi até abaixo de 50, foi abaixo do que se estava à espera e foi abaixo da barreira de 50, que expansionista ou contracionista. O que é facto é que temos assistido a uma tendência também de decréscimo na taxa de desemprego americana ao longo dos últimos meses. Portanto, por aí foi o seguimento da tendência anterior. O próprio relatório de emprego, com uma criação de 146 mil postos de trabalho, embora também com uma revisão do mês anterior, também indica um bom momento de criação, um bom momento económico. Estes dados são sempre um pouco imprevisíveis, um pouco difíceis de decifrar, mas pelo lado do emprego parece que a situação nos Estados Unidos está a melhorar. Peço desculpa. Parece-me que grandes decisões das empresas provavelmente estarão a ser atrasadas pela questão do fiscal cliff, que mais uma semana passou e não se resolveu. Neste momento parece que não será resolvido antes do Natal. Isso é uma questão. Embora Barack Obama diga que poderá ser na próxima semana, que não será assim tão difícil quanto isso. Ele diz isso, mas aquilo que o mercado está à espera, e normalmente os mercados nisso costumam ter um bom poder antecipativo, é que antes do Natal já não teremos uma solução, provavelmente terão que fazer horas extra entre o Natal e o fim de ano
para chegarem a uma solução. E esse sim é o fator que está aqui em cima da mesa a impedir grandes decisões de investimento por parte das empresas e impedir um maior crescimento do PIB americano. Parece que a Fed na próxima semana pode anunciar novos estímulos, a maior economia do mundo. Poder, não me surpreendia. Ou é provável que o faça? Acho pouco provável, porque neste momento a bola está claramente do lado dos políticos. E são eles é que têm que tomar decisões em relação ao fiscal cliff. E, além disso, se não houver decisões da parte dos políticos, a FED tem que guardar algumas munições para o caso ter que intervir numa situação posterior em que a economia se deteriora ainda mais. Ainda assim, acreditas, posso depreender das tuas palavras, que acreditas que os Estados Unidos vão ter um orçamento aprovado para o início de 2013? Eu acredito que o fiscal cliff vai ser resolvido com um impacto, sei lá, 1 a 2% negativo, 1 a 2% no PIB americano para o próximo ano, e que à 25ª hora, como se costuma dizer, que vai haver um acordo entre o Partido Republicano e o Partido Democrata e que irá permitir salvar a situação. No entretanto, teremos palavras duras, teremos marcado posições, mas isso faz parte de um processo negocial. Mercado pressionado também, o mercado acionista durante este período? O mercado nestes períodos tende a viver muito dos headlines. Aparece um headline e o mercado sobe 0,5%, aparece outro headline e cai 0,5%. Mas a tendência dos mercados ao longo das últimas semanas é de subida. Essa é que é a verdade e, portanto, mesmo as próprias headlines do fiscal cliff parece que começa já a haver menos sensibilidade. Olhando para a realidade nacional e nomeadamente para este tema que para já começa a ganhar mais relevo ainda, o facto da Grécia ter tido benefícios e a questão que se coloca, que se tem discutido ainda hoje no debate quinzenal, se colocava essa questão, que é: Portugal é muito diferente da Grécia, mas deveria ter os mesmos benefícios que a Grécia teve agora e que foram anunciados esta semana. Parece-te que Portugal deve ter esses benefícios? É preciso, acho que começava por dizer que de facto Portugal é diferente da Grécia. Neste momento é claramente diferente da Grécia. Esperemos que não seja semelhante daqui a 2 anos, mas é claramente diferente da Grécia. Portanto, não tem que ter neste momento as mesmas condições que a Grécia teve. Além disso, estando Portugal numa situação diferente da Grécia, o plano base de fazer Portugal regressar aos mercados em 2013, apesar de difícil, tem que se manter como o principal objetivo das instituições internacionais e do próprio governo. Portanto, dar melhores condições neste momento, antes de um regresso de Portugal aos mercados, melhores condições essas que passariam ou por uma extensão da dívida ou eventualmente por uma redução dos juros. Por uma redução dos juros, parece-me algo complicado. O Governo não irá pedir Como certamente. É que os mercados poderiam entender? Parece que iriam olhar com algum desdém para esses benefícios ou simplesmente ignorariam? Se for apenas na parte dos empréstimos oficiais, poderiam ver com bons olhos, porque queria dizer que a sustentabilidade das finanças públicas portuguesas estava melhorada. Mas também me parece complicado que politicamente se consiga passar um chamado Official Sector Involvement sem que os privados fossem afetados. E os privados não podem ser afetados com Portugal a querer ir aos mercados em 2013. Não vamos fazer um haircut na dívida portuguesa para depois irmos vender dívida portuguesa logo a seguir, ou vice-versa. Isso é impraticável. Portanto, ou conseguimos politicamente passar uma situação em que só há um haircut na parte oficial, ou então acho complicado disso acontecer para o ano que vem. Jorge, muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas. A análise de Jorge Guimarães, altura para um curto intervalo. Não saia daí.